Por ser um lugar mais reservado, ele ajuda o trabalho dos espíritos, auxiliando na manutenção de fluidos. Estas reservas serão utilizadas nos tratamentos oportunos. Por estas e outras razões, a câmara de passes é importante, mas o passista não deve a ela escravizar-se, não devendo subordinar seu trabalho à sua existência. Em outras palavras, né? Se não tiver sala específica, então eu não vou dar passe. Não é isso. Não deve se escravizar diante dessa condição, né? Ou então, só trabalhar espiritualmente com segurança e confiança quando esteja na mesma. Quer dizer, se for para dar passe, então aqui, um passe coletivo, não, aí eu não vou, porque eu acho que aí não tem valor, não tem efeito, não tem nada a ver. Se pudesse ir lá dentro, ótimo, melhor. Vocês viram que falou aqui em reserva de fluidos. Ficam fluidos lá dentro. Ficam fluidos lá dentro. Porque, com certeza, nem tudo que é destinado pelos espíritos é usado. Então fica. E se os médiuns passistas são bem comprometidos, eles também contribuem para deixar bons fluidos lá dentro, para ficar um ambiente bom. Imantação. Exatamente, né? E aí tem aquela questão da egrégora. Lembra? Uma vez nós falamos da egrégora. A egrégora são os bons fluidos, as boas energias que ficam impregnadas nos móveis, nas paredes, no ambiente, né? Eu, por exemplo, nunca vi ninguém reclamar desse ambiente aqui, nunca vi. Mesmo pessoas que vêm aqui uma vez ou outra, saem falando só coisa, nossa, que bom, que paz, que conforto. Eu falei, então venha mais vezes, se você achou tão bom assim, por que só vem de vez em quando? Venha mais, né? E isso tudo é consequência das vibrações de cada um. Então, por isso que a gente fala, aqui dentro não é lugar de ficar conversando, de ficar batendo papo, de ficar trocando figurinha, não é lugar disso. Entrou aqui, tem que focar nas orações. Eu não vou orar, então fica em silêncio, que já é uma oração. Zé Gonzaga sempre fala, silêncio é prece. Às vezes você não quer orar, pois é, você não quer orar, então faz silêncio que você está orando. Silêncio você está orando, né? A gente tem que levar isso a sério. Tem que levar isso a sério, porque aí esse ambiente aqui vai ser cada vez melhor. Pensa, todo mundo que está aqui dentro sempre orando ou em silêncio. Isso aqui vai só melhorando. E a gente usufrui dessa melhoria. Nós também. Aquele que vem aqui uma vez ou outra, todo mundo usufrui um pouquinho dessas energias boas, né? Agora lá dentro não precisa nem falar, que tem que entrar com força total lá dentro. Pode entrar mais ou menos, né? Então isso aí a virtude sempre repousa no equilíbrio. Isso aí está lá no livro Passe e Passista, capítulo 8, do Roque Jacinto. Certo, então, gente? Para quem chegou depois, às vezes está perdido aí, o item é esse aqui, na página 73, tá? Câmara de passes. Agora, como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Como compreender a atmosfera radiante em que nos banhamos? Nessa sala, a sala do passe, explicou Aulus, um espírito,
amigavelmente. Se reúnem sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomados de amor e confiança. Aqui possuímos uma espécie de altar interior, formada pelos pensamentos, preces, aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmos. André Luiz. Né? Isso aí está lá no livro Domínios da Mediunidade, do André Luiz, capítulo 17. Muito dessa apostila aqui foi tirado desse livro, Domínios da Mediunidade, do André Luiz. Né? Então você vê, né? Isso, gente, é igual num outro templo aí qualquer, uma igreja, por exemplo, tem lá o altar, né? E às vezes a igreja fica aberta o dia inteiro, fecha só à noite, né? Madrugada aí, fecha por causa do vandalismo. Mas quem entra ali durante o dia, entra porque está precisando. Alguns entram para agradecer. Por incrível que pareça, tem gente que lembra de agradecer. Que a gente é muito bom para pedir. Pedimos, nossa, pede o dia inteiro. Pede até dormindo, nós estamos pedindo. Mas agradecer, nós somos osso duro. A gente não lembra de agradecer. É que a gente é muito esquecido. É muito esquecido, né? Só esquece na hora de agradecer. É, só na hora de agradecer. Então, em qualquer tempo onde as pessoas entram com essas boas intenções, ali vai ficar bons fluidos. É isso que o Aulus está falando aqui, ó, nessa curta mensagem aqui que o André Luiz pôs no livro aqui, tá? A água fluida. A água é um condutor fluídico por excelência, refletindo o teor e as vibrações normais daqueles que dela se servem. Refletindo o teor e as vibrações normais daqueles que delas se servem, que vai consumir a água. A sua simbologia, presente em quase todas as iniciações religiosas das mais diversas seitas, esteve sempre ligada a esse fator que lhe é intrínseco. Então, a questão do uso da água não é só na doutrina espírita, não. Em muitas seitas, em muitas religiões, a água tem um significado todo especial. Todo especial. Mas por quê? Porque é sabido que ela é um ótimo condutor fluídico, né? A água, eu falo sempre assim, a água é tão importante, mas tão importante que nós somos água. A maior parte nossa é água. Tanto assim que quando a gente é queimado, seja no acidente ou onde for, sobra pouca coisa. Pouca coisa. Por quê? Porque a água Evaporou. Por exemplo, quando a criança, quando o recém-nascido nasce, ele tem de 85% a 90% de água. de água. E à medida que a gente vai envelhecendo, essa quantidade diminui. Vai Quando diminuir. ele chega na velhice, está em torno de 60, 50%. Não, aí tem que tomar água. E você vê, o feto estava onde? Dentro da água. O feto estava dentro d'água. Por isso que ele, quando ele vai envelhecer, ele faz isso. Ó. Por exemplo, na nossa coluna aqui, tem uma almofada de cartilagem, que é cheia d'água. Quando você vai envelhecendo, Ela vai diminuir. e porém na sua coluna vai lá. Eu mais. Na verdade, nós vamos fazer o quê? Nós vamos clonar. Vamos usar a palavra Isso. A maneira de tomar água fluídica, tem gente que fica. É. Parece que está tomando um gole, né? Tomar um gole e mentalizar aquela água circulando você. Então, qualquer água
Mas Tomaram com carinho. esse que é um potinho que é um pouquinho. Então Mas é é devagar, devagar. Claro que a água não tem gosto, não tem sabor, mas a gente deveria tomá-la como se tivesse, em outras palavras. Isso mesmo. E não é de golada, não é nem em casa, né? Nem em casa. Aqui então, o copinho fluidificado, mas é isso mesmo, né? No mínimo, mentalizar, uma vibração. agradecer. É, Quantos gostariam de tomar um copinho de água desse fluidificado aqui? Quantos? Quantos? E às vezes, né, tá aí numa cama, sem condição, ninguém pode vir aqui trazer uma água, nada. Quantos? Leito de Tá? hospital mesmo. Na UTI tem 2 meses. Fui fazer raio-x no leito de UTI, o paciente pedindo água. Aí, Molhe minha boca, eu quero água. pois é, Não pode. é isso. Hoje, nem molhar a boca. A água é tão importante para a gente, ele teria que tomar necessariamente 10 copos de água por dia. Eu sou No mínimo 2 litros. Por quê? Pela urina a gente perde 1,5 litros por dia. No suor a gente perde mais 500 ml. E essa água precisa dela para quê? Para fazer parte do sangue, do linfa, do conteúdo celular. Por isso que a gente, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai ter dificuldade de fazer muitas coisas, por causa que não tem água para fazer, principalmente as reações químicas necessárias para a manutenção da célula. Cerveja substitui. vamos ver se fala aqui, o Finóide, vamos ver se vai falar aqui, viu? Vou te responder. É água? Vamos ver se fala da cerveja. Hoje, quando estamos libertos de atos ou gestos ritualísticos que vestiam em símbolos as mais caras intuições, conhecemos as suas propriedades efetivas e já nos aproximamos de comprovar tais em laboratório. Então, isso tudo que você estava falando aí, essa questão da necessidade da água e tudo, né? Quantos problemas seriam evitados se a pessoa tomasse água como deve tomar? Quantos problemas, né? Por exemplo, quantas pessoas têm problema aí no rim, infecção de urina direto, aí você vai ver, bebe água? Não, então vai dar infecção na urina direto, ó. Principalmente Sobrecarrega o sistema, sobrecarrega com toxina, não tem água, né? Quando for destinada a um enfermo determinado, justo que só ele dela se sirva, renunciando a utilizá-la os demais membros da família. Então, se a pessoa traz, inclusive eu vou falar isso segunda-feira, aqui na reunião. Segunda não, porque eu não vou estar aqui nessa segunda, mas depois eu falo. Pois é, na outra também você fala de tomar a água da vibração. Isso. Às vezes a pessoa traz uma água aqui e é para atender um enfermo. Não, vou lá no centro e vou levar uma garrafinha d'água para trazer uma água para você. Pois é, acabou de falar aqui, ó, a água é para o enfermo só, não é para todo mundo beber. Ah, então água fluidificada, aí todo mundo quer beber. Acha que vai acontecer uma mágica. Água mágica. Veio lá do centro. Não? É para o enfermo, não é para os demais membros da família, a fim de que os benfeitores espirituais possam combiná-la ao caso particular em tratamento. É mais ou menos como, então, eu vou compartilhar o remédio que o outro lá de casa está tomando. Não, eu também estou com esse mesmo problema, eu vou tomar o remédio. Aí danou tudo, né? Aquela coisinha. Eu posso, por exemplo, eu e o nosso amigo aqui pode tomar o mesmo remédio.
apesar de sermos semelhantes, somos diferentes. O espírito, ele está fluidificando aquela água para aquele enfermo. Não é para todo mundo da casa tomar. A água fluidificada deve ser preferencialmente bebida para que no contato direto com o organismo desencadeie reações indispensáveis ao equilíbrio ao qual é destinado. Reforçou aqui. E assim como no passe, é a confiança do paciente que lhe favorece os efeitos. Então, a pessoa entra lá, ela tem que ter confiança que o passe vai fazer efeito. Orou antes, ajuda, faz sua parte. É a gente com o médico, você tem que confiar no médico. Se você entra no consultório, ou então vai para uma cirurgia e tudo, cheio de objeções ao médico, ao tratamento, a isso e aquilo, é melhor não ir. Não vai dar certo. Lógico que vai influir. Lógico que vai influir. Aqui, então, nem se fala, né? Então, a mesma disposição de fé se faz necessária a quem se utiliza da água fluidificada. A mesma disposição de fé. Ah, não, essa água aqui, como é que eu vou saber que tem alguma coisa aqui? É a fé. Você não vê a fé. Fé não é uma coisa material. É um sentimento, né? É da alma. Surgirão alguns a indagar se podem banhar as lesões expostas ou partes externas do corpo, como parte da fluidoterapia, a que se submetem com aspirações de vida nova. Podem e devem mesmo, porém sem excesso. Então, a água fluidificada pode sim jogar uns pinguinhos lá em cima de uma ferida, uma coisa assim, né? Mesmo porque se essa água vai ser consumida, parte do princípio que a pessoa não pegou essa água em qualquer lugar. Não, essa água nós vamos beber, então no mínimo essa água deve ter sido filtrada, né? A água que for fluidificada para um enfermo terá propriedades curativas e poderá ser aplicada, por conseguinte, nas partes externas que sejam esses os pontos afetados pela anormalidade. Roque, Jacinto, Passe e Passista, capítulo 29. O mecanismo de fluidificação da água ocorre mediante pensamento e intenção de quem solicita. Tinha que falar isso aqui também. Aliás, tem um monte de coisa aqui que se for ver, eu tinha que falar isso aqui para o público. É a última parte da apostila. O público, a turma que traz a garrafinha d'água. Você poderia Fazer essa destinar apostila 15 minutos, passar isso. E falar isso, E falar isso. Que é importante. Projetar aqui, e mostrar para todo mundo, né? Vou preparar isso aí. Tem Já tempo. está preparado, é a última parte, depois isso aí tudo. Não, mas destacar as frases, né? Fazer um chamamento aí melhor. E a pomada, viu, cara? Tem pomada dele. Há muito tempo. Aí, a pomada é a mesma coisa também. A pessoa não precisa pegar e lambuzar tudo, não. Pode passar só uma fraçãozinha e tal, que funciona. Ela é fluídica para isso. Vejamos o que nos diz Emmanuel em seu livro Segue-me, no capítulo intitulado A Água Fluida. A água é dos corpos mais simples da terra. É como que a base pura em que a medicação do céu pode ser impressa através de recursos substanciais de assistência ao corpo e à alma, embora em processos invisíveis aos olhos mortais. Então a espiritualidade atua sobre a água. É fácil atuar sobre a água.
A prece intercessora e o pensamento de bondade representam irradiação de nossas melhores energias. A criatura que ora ou medita exterioriza poderes, emanações e fluidos que, por enquanto, escapam à análise da inteligência vulgar. E a linfa potável recebe-nos a influenciação, de modo claro, condensando linhas de força magnética e princípios elétricos que aliviam e sustentam, ajudam e curam. É o que acontece no processo de fluidificação, tá? Condensando linhas de força magnética e princípios elétricos. Tudo isso é o processo de fluidificação. A fonte que procede do coração da terra e a rogativa que flui do imo da alma, interior da alma, quando se unem na difusão do bem, operam milagres. Ou seja, a água vem da terra e a rogativa, quer dizer, eu estou pedindo, estou clamando a espiritualidade. Flui do imo da alma. Na hora que junta isso, né? E você vê, se a gente for expandir um pouco aí, né, para astronomia, quando essas sondas saem aí pelo espaço afora, uma das primeiras coisas que eles tentam achar, um planeta que tem água. Tem água, tem atmosfera, mas primeiramente água. É porque a gente não vive sem água. A gente não vive sem água. O ser humano tem uma limitação. Se ele não tiver água disponível, ele vai morrer. Ele vai morrer. Pois é. É pouco, né? Nosso limite é pequeno. Desidrata. É. Exatamente. Né? Você vê, às vezes a pessoa é vitimada aí nesses terremotos, fica lá soterrada, meio dos escombros lá. E quantos relatos a gente já viu? O cara falando, não, eu sobrevivi porque eu tomava água da chuva, que infiltrava ali, caía. Isso quando não teve gente que bebeu a própria urina, que também aí não dá certo, porque num determinado tempo, né, vai morrer. Não pode ficar bebendo a urina, tá? Mas tem pessoa que chega a esse extremo. Então você vê o que é a necessidade de beber água, né? A pessoa, não, eu vou morrer, tá? A pessoa, às vezes, um náufrago, e ele comete o terrível erro de beber a água do mar, água com sal. Aí vai acelerar o fim, né? Você ficar bebendo água com sal, tá? Muito bem. O espírito que se eleva na direção do céu é antena viva, captando potenciais de natureza superior, podendo distribuí-los a benefício de todos os que lhe seguem a marcha. Ninguém existe órfão de semelhante amparo. Ninguém fica órfão desse amparo. Basta ter fé. Traz a garrafinha de água com fé e beba essa água com fé, né? Ou traga para alguém ou para você mesmo. Tudo é a fé, é a sua vibração, o seu pensamento, as suas intenções, né? Então é isso aí. Vou falar um pouco da água, pode? Tá, deixa eu só concluir aqui. Então, para auxiliar a outrem e a si mesmo, bastam a boa vontade e a confiança positiva. Para auxiliar alguém, um outro ou você mesmo, basta boa vontade e confiança positiva. Olha, está ao alcance de todo mundo. Está ao alcance de todo mundo. Não precisa nem ser espírita.
tem confiança, tem boa vontade, a pessoa aparece aqui do nada, uma garrafinha d'água, mas ela está imbuída de uma fé tão grande. Mas eu tenho certeza que essa água aqui vai resolver o que eu estou precisando que resolva. É a fé. A pessoa nunca apareceu no centro e nunca mais vai voltar aqui, mas ela veio com a garrafinha de água um dia e veio com toda essa fé, que às vezes o outro que está aqui todo dia não tem, né? O nosso saudoso Derli, ele trazia toda segunda-feira uma garrafa. Muito bem. Aí tem umas observações aí, são as referências, né, dos livros e tudo mais, e acabou a apostila do passe. É uma apostila que eu vou te falar que daqui a uns tempos, acabou mesmo, né? Tem umas figuras aí que a gente já viu, isso aqui é tudo complemento, muita coisa aqui a gente já viu. É uma apostila que eu acho que daqui mais algum tempo, uns anos, quem tiver aqui e participou dessa revisão, fala, está na hora de fazer a revisão de novo. Não é uma apostila para fazer uma vez só. De tempos em tempos tem que pegar ela e a gente em casa mesmo, todo mundo aí que reproduziu a apostila, vai ficar com ela em casa, dá uma lida lá de vez em quando, dá uma repassada. Você está com dúvida sobre o jeito que você está fazendo lá dentro? Dá uma lida. Tá aí, ó. Apostila fácil, de entendimento. Fala, Finote. Sobre a água, nós temos primeiro, ele falou de agradecer. Nós temos uma gratidão de estar num país ou numa região que tem a melhor água do mundo. Tem lugares que não tem água para beber. Embaixo de nós está o segundo maior aquífero do mundo, que é o Guarani. Começa em Brasília e termina Argentina no Uruguai. E o maior aquífero do mundo foi descoberto recentemente, é na Amazônia. Tem 6.000 quilômetros de extensão, chama Alter do Chão. E tem o terceiro, que é o Urucuia, que pega Tocantins, Minas, Goiás, Bahia, e essa água do aquífero é a nossa sustentação para o futuro, que ela está armazenada a mais de 300, 400, 500, 1.000 metros de profundidade. E são poucos países que têm o que nós temos. Então, nós temos que toda hora, principalmente hoje, alguns tempos atrás, no meu banho, primeiro eu agradeço de eu estar sendo banhado com a água que muita gente no mundo não tem. Eu posso tomar 2, 3, até 4 banhos por dia, que não falta água. Então, a hora que você está tomando aquele banho e você vibra, olha, é diferente, viu? E depois você pede para essa água eliminar seus miasmas, seus negativos, entendeu? Então, o que eu quero falar, principalmente, que nós somos privilegiados de estar no lugar melhor do mundo em água, e fora outras coisas. É isso mesmo. A água é importante. Aqui nós somos mais privilegiados ainda porque tem muita água na região. Aqui Nós temos 15% de toda a água. Nós temos 15% de toda a água água doce no mundo. E é assim, de uma importância, né? Porque a gente só entende, às vezes, o significado, a hora que você abre a torneira e não sai água. Mas como não tem água? Minha conta está em dia, por que não tem água? Aí você já se altera completamente. Você vai tomar um banho e não tem água. Você tem que dar uma descarga no vaso sanitário, não tem água. Você abre a torneira da pia, tem um monte de coisa lá para lavar, não tem água. Então, realmente, quantas pessoas, né,
eu sempre menciono algumas comunidades que tem no deserto de Atacama, no norte do Chile. Tem muita gente lá que tem aí seus 60, 70 anos, quer dizer, já são pessoas idosas e nunca viram uma chuva. Nunca viram. Igual aqui, muitos de nós têm essa idade e nunca viu uma neve. Tá certo, aqui não vai nevar, né? E determinados lugares do Brasil só que vai nevar e não é certeza que vai nevar. Então você tem que ir para onde neva, se você quiser ver. Agora você imagina, o cara mora num lugar, ele tem 70 anos, ele nunca viu chuva. Aí você traz um cara desse aqui, igual teve agora à noite, é capaz do cara ir e ficar lá na enxurrada, deitado lá. Ué, ele nunca viu isso. Pensa, se você mostrar uma enxurrada dessas que desce nessas ruas aqui, dessas pancadas que tem dado esses dias aí, é certeza, no mínimo, ele vai para debaixo da chuva, igual a gente iria para debaixo da neve, com frio e tudo, sei lá, parecendo um doido lá. 60, 70 anos atrás, essa chuva aí, a molecada tá tudo enxurrada. Eu era um. Os pais nem ligavam, nós entrávamos na enxurrada e ficava lá. Né, não tinha tanto cachorro defecando. Henrique, mas você tem que ver que a referência é a idade dele, então tá certo. A nossa mesmo. Você que está conversando aí, não sou eu. Ô, final, enquanto ia diminuindo, a gente fazia represinha. Deixa eu fazer uma observação da água. Lá tem besteira. Não é besteira não. Alguém já tomou banho por muitos dias numa água aquecida pelo sol, que não é água de chuveiro elétrico? O banho é muito mais escaldante e é muito mais relaxante. Não é a mesma água. Não é o mesmo. Um aquecedor solar, você fala? O aquecedor solar aí é elétrico. Sim. O aquecedor do sol. Não, o aquecedor solar, sem eletricidade. Sem eletricidade. Só o sol. Isso. Esse aquecedor que tinha nas casas, tem nas casas. Não, mas aquele tem a resistência, né? Ele quer dizer só do calor. Só do calor. Não, eu estou me referindo a esse, só do calor mesmo. Eu tomo um punhado de vezes na semana que eu vou na piscina nadar, a água esquenta. Na água fria que está lá esquecida de sol. Tá. Vamos para Gênesis então? Vamos lá. Gênesis. Aí na página 67, no meu livro aqui, né? A visão de Deus. Acharam aí? Achou, viu? Não lembro disso. Não é o bem e o mal, não? Hã? É o bem e o mal? Já falamos da visão de Deus? O Ué, bem e mas o mal não está grifado. Não, você esqueceu de tirar isso. de apagar? Quer ver? Deixa eu ver. É o bem e o mal. Ia começar um capítulo novo então? Capítulo 3. Aí, ó. Ah, tá, eu não apaguei. Então ia começar um capítulo novo. Tá, capítulo 3, Então apaga esse aí. já apaguei. Não, esse aí também. Vou apagar. Vou apagar. É o senão bem e o mal. Eu esqueço. O bem e o mal. Capítulo 3, aqui nós vamos tratar da origem do bem e do mal. Isso aqui tem lá no céu e o inferno. A origem do bem e do mal nós estudamos no céu e inferno, na parte teórica do céu e inferno, antes de falar das comunicações. O instinto e a inteligência, destruição dos seres vivos uns pelos outros. Aumenta um pouquinho. Uns pelos outros. Então vamos lá. Origem, tá bom assim? Origem do bem e do mal. 1. Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo o que dele procede há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mau e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem.
Quer dizer, já fechou a questão no primeiro parágrafo. Deus, o princípio de todas as coisas, toda sabedoria, toda bondade, toda justiça. Não tem jeito do mal ter origem nele. Que aí ficaria antagônico, totalmente antagônico. Uai, ele tem toda a sabedoria, toda a bondade, toda a justiça. Aí o mal tem origem nele também? Não tem jeito. Se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, quer se lhe chame Arimane, aí tem uma referência aí, eu vou lá ler daqui um pouquinho, quer Satanás, ou ele seria igual a Deus, e por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade como ele, Deus, ou lhe seria inferior. O que é o Arimane aí? 20. Arimã ou Arimane, para os seguidores do zoroastrismo. O zoroastrismo era a crença lá na Babilônia antiga, né? É o nome do Senhor das Trevas. Seus métodos são vis e enganadores. Ele corrompe os homens com desejos que os desviam da vida correta. É o que nós chamamos aqui de Satanás. Tá? Só que lá numa outra crença, numa outra época, né? Na época de Zoroastro. Tá? Continuando. No primeiro caso, haveria duas potências rivais, incessantemente em luta, procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Então, se existisse uma entidade que ela fosse a origem do mal, aí seria um contrassenso, como acabou de explicar aqui. Então, essa entidade que originaria o mal estaria em luta permanente com a entidade que origina o bem, que é Deus, né? E isso aí iria contra toda a estrutura do universo, como disse aqui, ó. Então existiriam dois deuses, um Deus do bem e um Deus do mal. E mesmo que essa entidade do mal fosse inferior a Deus, não teria sentido ela existir. Ou melhor dizendo, não existiria nada, porque um anularia o outro. Um poderia anular o outro, se tivessem poderes equivalentes, né? Ou seja, a gente tem que entender que o mal é condição humana. Vai chegar lá. É o problema do livre-arbítrio. Você tem que caminhar e caminhar. Bom, essa primeira hipótese é se essa entidade fosse no mesmo nível de Deus, rival. Agora, a segunda hipótese, se fosse inferior a Deus, com poderes também, mas inferior, aquele ser lhe estaria subordinado. Não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Então, quer dizer, num dado momento teria surgido o mal, ele teria tido uma origem, né? Se fosse inferior. Se fora criado, só o poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria negação da bondade infinita. Pois acabamos de ver lá que Deus é a bondade total, suprema, aí ele criou o mal, então ele não é tão bom assim, né? Olha lá, veja-se o céu e o inferno, capítulo 9, os demônios. É porque eu lembro muito bem desse momento que nós estudamos isso no céu e inferno. Ficou muito marcado, pelo menos para mim, porque o céu e o inferno, ele colocou a coisa de uma tal forma que a hora que você termina de ler não tem jeito de você ter dúvida. A parte teórica do céu e inferno é uma coisa assim,
Eu acho um negócio impressionante. Não tem jeito da pessoa ler aquilo lá e falar, não, eu estou convencido. Estou convencido da reencarnação, estou convencido da existência de Deus, estou convencido do bem, estou convencido que não existe inferno, que não tem penas eternas. É um monte de coisa que a hora que você termina de ler a primeira parte do Céu e Inferno, você fala, nossa, clareou tudo para mim. Clareou tudo. Né? Então é outra obra que de tempos em tempos a gente tem que ler. Tem que ler. Não pode ler uma vez só na vida. Né? 3. Vocês lembram disso no Céu e Inferno? 3. Entretanto, o mal existe e tem uma causa. Os males de toda espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias que importa distinguir: a dos males que o homem pode evitar e a dos que lhe independem da vontade. Então essas são as duas categorias: o mal que eu posso evitar e aquele mal que independe da minha vontade. Entre os últimos, cumpre-se incluam os flagelos naturais. Não tem como eu evitar uma erupção vulcânica. Aí eu fui atingido por uma erupção vulcânica, perdi minha casa, perdi minhas terras, perdi tudo. Não tem como eu controlar um vulcão, né? Um tsunami, um furacão, um tornado, tudo, uma chuva intensa. Quanta gente perde as coisas que essas chuvas têm dado aí, ó. A gente vê toda hora na TV aí, na internet, inundação para lá, para cá. Deslizamento, o cara morre debaixo da lama, né? Perde a família inteira, já é um miserável, mora num barraquinho e perde o barraquinho. Quer dizer, o que estava ruim ficou pior. Pois é, mas até quando você vê um deslizamento, quando você vê lá no Rio, Espírito Santo, nossa, os caras fazem as casas debaixo do trem no morro. Não, aí podia ser evitado, né? O homem cujas faculdades são restritas não pode penetrar nem abarcar o conjunto dos desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios e convencionais que criou para si mesmo e que não se compreendem na ordem da natureza. Por isso é que muitas vezes se lhe afigura mal e injusto aquilo que consideraria justo e admirável, se lhe conhecesse a causa, o objetivo, o resultado definitivo, né? Porque muitas vezes, diante desses flagelos naturais aí, quantos não criticam, amaldiçoam a Deus? Quantos? Gente, o que eu fiz para merecer isso? Por que eu fui atingido por um furacão? Perdi tudo, né? Quantos? Muita gente reconhece, acata, né? Com obediência, com resignação, sofrimento, mas resignação. Mas muitos se revoltam, né? Pesquisando a razão de ser e a utilidade de cada coisa, verificará que tudo traz o sinete da sabedoria infinita e se dobrará a essa sabedoria, mesmo com relação ao que lhe não seja compreensível. Então, é uma questão de evolução, compreender esses flagelos, essas grandes, né? Eu até às vezes critico, né? Quando falo, porque aconteceu uma catástrofe. Eu falo, que catástrofe foi? Não, porque o vulcão lá entrou em erupção. Eu falei, mas uma erupção vulcânica não é uma catástrofe, é um evento natural.
Por que você está chamando isso de catástrofe? Né? O furacão é um evento natural, terremoto é um evento natural. Vamos chamar terremoto de catástrofe. Né? Catástrofe é eu provocar um grande flagelo aí, ó. Eu não cuidar de uma represa e ela se romper e sair matando todo mundo que está para baixo da represa. Isso aí é uma catástrofe, porque aí houve a interferência humana. Né? Agora, uma chuva intensa, um tsunami, um furacão, um terremoto, isso não é uma catástrofe. Né? É um evento natural e vai acontecer muitas vezes ainda. Deixa eu ver o tamanho do 4 aqui. Tá para ler. O homem recebeu em partilha uma inteligência com cujo auxílio lhe é possível conjurar, ou pelo menos atenuar muitos efeitos de todos os flagelos naturais. É-nos dada a inteligência para a gente se defender diante dos eventos naturais, independentemente de quais são. Aí é uma questão de pôr a inteligência em prática. Vamos dar um exemplo. Você vai construir uma casa perto do rio. Você vai colocar na margem ou numa determinada Pois é. elevação? Você sabe que o rio enche, só chover mais ele sobe, né? Eu vou morar juntinho de um vulcão ativo, qualquer hora ele entra em erupção. Aí eu estou ali do lado, é uma catástrofe. Não, é imprudência total minha, total, né? Quanto mais saber ele adquire e mais se adianta em civilização, tanto menos desastrosos se tornam os flagelos. Exemplo, Japão. O Japão, ele já passou por tantos apuros em termos naturais. É terremoto, é vulcão, é tsunami, é tufão, é tudo, é bomba, até bomba atômica já caiu na cabeça daquele povo. E eles se defendem de muitos dos flagelos. Claro que dependendo do tamanho do flagelo, da intensidade, nem toda a defesa vai suportar. Mas eles vêm aprimorando. Não é qualquer terremoto que causa vítima no Japão. Terremotos que em outras partes do mundo matam centenas, milhares, o mesmo terremoto no Japão não mata ninguém. Ninguém. 0 vítimas. Mas eles investiram nisso, é o que está falando aqui, ó. A inteligência é dada para todos. Uns usam, outros não usam. Por exemplo, lá a maioria dos prédios tem amortecedor. Tem amortecedor. É a forma que eles encontraram para se defender. Tem muitas, você vê, eles são tão assim ligados a esses eventos e eles têm um respeito pelos eventos, pelos vulcões. Tem mais de 50 vulcões em atividade no Japão, né? E eles têm um respeito enorme por isso, eles respeitam a natureza. Nesse sentido, eles respeitam, tá? Terremoto, tsunami, eles deixam registrado onde cada onda de tsunami foi, para as gerações futuras ver lá o registro na pedra. Eles registram nas pedras, nas rochas. Então teve um tsunami que a onda veio até aqui. Pois é, então vamos construir mais para cá, porque pode vir outra onda até aqui. Já veio uma, pode vir 2, 3. Então é um povo que tem memória. Olha o respeito que eles têm aos flagelos. O último tsunami dele, foram poucas horas depois, as máquinas já estavam fazendo as rodovias onde tinha estragado, tudo já estava lá. Eu fico lamentando, aconteceu, não, estragou, vamos arrumar. Exatamente. E outra coisa, para quem não sabe, tsunami, tradução do japonês,
é onda do porto. É, Tsunami. onda do porto. Com uma organização sábia e previdente, chegará mesmo a lhes neutralizar as consequências, quando não possam ser inteiramente evitados. Assim, com referência até aos flagelos, que têm certa utilidade para a ordem geral da natureza e para o futuro, mas que no presente causam danos, facultou Deus ao homem os meios de lhes paralisar os efeitos. Olha a grandeza de Deus. Até diante dos flagelos, Deus provém os homens de mecanismos para se defender, para sobreviver aos flagelos, né? Quantos aí, por exemplo, se salvam das tormentas, furacões, etc., são pessoas simples, humildes, mas têm um senso de observação da natureza imenso. Dependendo do movimento das aves, da condição das ondas no oceano, ele já sabe, vem uma tormenta violenta. Do dedão doendo. Também, né? Então, cada um com o seu conhecimento. Então, Deus provém a todos. Tem os que observam, tem os que ignoram. Aí paga o preço. O mal. Não tem mal nenhum. Não tem catástrofe nenhuma. Tem uma ignorância muito grande ali naquela comunidade. O vulcão é ativo e está todo mundo ali. E o pessoal avisou, falou, vai entrar em erupção. Eu lembro, a erupção que teve na Colômbia aí nos anos 80, o vulcão, que é o Nevado del Ruiz. Os vulcanólogos avisaram, o vulcão estava dormindo há mais de 200 anos, tinha até neve no topo dele. Só que os vulcanólogos que estavam estudando o vulcão, ele não era extinto, ele só estava dormente. Ele não tinha morrido. Tinha neve, todo mundo ali, comunidade e tal. Os caras falaram, vai entrar em erupção. Vai entrar em erupção. Avisaram. Avisou o governo, evacua. Resultado. A hora que ele entrou em erupção, derreteu aquela neve toda, desceu um tsunami de lama. Lama. Resultado, 20 mil soterrados na lama. 20 mil. É um castigo de Deus? É o mal? Não, é a ignorância humana. Total, né? Assim é que ele saneia as regiões insalubres, imuniza contra os miasmas pestíferos, fertiliza terras áridas e se esforça em preservá-las das inundações. Constrói habitações mais salubres, mais sólidas para resistirem aos ventos tão necessários à purificação da atmosfera e se coloca ao abrigo das intempéries. É assim, finalmente, que pouco a pouco a necessidade lhe fez criar as ciências, por meio das quais melhora as condições de habitabilidade do globo e aumenta o seu próprio bem-estar. Então vai chegar um tempo que não vai ter, os eventos naturais vão acontecer, não vão parar, e não vai ter esse monte de vítimas, mas a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a questão da turma que tem problema aí com os deslizamentos, com as inundações, isso aí, num dado momento, tem que acabar isso, pô. Tem sentido. Morreu porque não? Porque o rio encheu e morreu todo mundo afogado. Poxa, mas que ignorância. Primeiro que o rio não enche de uma hora para outra. Segundo, você sabe que o rio enche quando chove. Até as formigas avisam que ele vai subir. Chega nessa época do ano, os bombeiros dão quantos alertas para a turma que gosta aí de ir num ribeirão, de ir numa cachoeira. Cuidado com as cabeças d'água.
Cabeça d'água mata gente todo ano. O cara tá lá na cachoeira, tranquilo, de repente vem aquele mundo d'água. Por quê? Você não viu, lá na cabeceira do Ribeirão, choveu muito, caiu um mundo d'água. E aquela água tá descendo, uai. Uma hora ela cai ali na cachoeira e você tá lá. Mas foi avisado que não é época de você ficar em cachoeira. Não é época. Ao longo do Rio Beirabinha, não existia nunca as casas. O governo Zay tirou tudo. É. E levou o... Eu lembro disso. Quando eu cheguei aqui, ainda tinha muita gente morando na beiradinha do Rio Beirabinha. Eu lembro disso aí. O bairro Esperança do povo tudo Acabou o é problema. Beirabinha. Exatamente. Vamos parar aqui, né? No 5. Mas estão tentando fazer. Opa! Você grifou a letra e não o texto. Tem que fazer igual na Uberaba. Você põe um cabo de aço assim, porque aí os carros não passam. Eles ficam tudo lá no cabo de aço. Mas depois, Como é que é? na Uberaba, eles resolveram o problema da Leopoldina de Oliveira. Eles lançaram um cabo de aço de fora a fora, assim, porque os carros desciam tudo no brejo, lá no córrego, né? Aí os carros paravam tudo no cabo de aço. Sem comentário. E Beiraba. Muito bom, pessoal. Pessoal, segunda-feira, quem vai dar a palestra é o X-Tudo, tá? Eu não estarei presente.